Hoje nós vamos falar sobre espaçamento, tá? Qual o melhor espaçamento para você plantar a sua floresta, tá? E esse assunto, realmente, a gente tem uma clareza muito grande. As pessoas têm muita dúvida sobre esse espaçamento, é natural, né, essa dúvida, porque hoje tem vários espaçamentos, muitas pessoas plantam em vários espaçamentos. Então, muita gente pergunta, Rodrigo, e aí? Qual espaçamento que eu vou plantar? Me ajuda aí, que eu não sei, me dá um norte, me dá um sentido melhor para mim poder fazer a minha lavoura de mogno africano. Então, é o seguinte, meus amigos, já estamos aí mais um dia se passado. Eu não sei na sua região aí, eu sempre estou falando aqui que aqui na minha cidade, até hoje, graças a Deus, não tivemos nenhum caso de Covid. Né? Espero que também, eu sei que na cidade de vocês, alguns moram em cidades maiores, acaba que os problemas são maiores também. Mas vamos manter o foco, usar máscara, viu, gente? Quando for sair, para a gente não correr perigo de contaminação e também poder ajudar as nossas famílias e a quem mais puder estar ajudando. Tá? É o seguinte, qual que é a finalidade do espaçamento? Tá? Existe hoje, tá, até mesmo espaçamentos para determinadas finalidades. Tá? Eu vou citar aqui uns exemplos, se vocês estiverem aí com papel e lápis. Tá? Primeiro, eu vou explicar para vocês fazer a conta, tá, de espaçamento, é bem simples. Tá? Quantas mudas a gente usa no determinado espaçamento? A gente pega por base 1 hectare. Tá? Quando a gente fala 5 por 5, então, se 1 hectare tem 10 mil metros quadrados, e 5 por 5 quer dizer 25 metros quadrados. Né, cada planta. Então, você pega 10 mil dividido por 25, que dá o valor de 400. Então, quando é o exemplo, 4 por 4, 625, 3 por 3, 1.111, 3 por 2, 1.666, e assim, consequentemente. Mas vamos lá, tá? Os primeiros plantios de mogno africano aqui no Brasil, tá? Como a gente tinha pouco conhecimento ainda da cultura, sabia-se ainda muito pouco de manejo, né? Os plantios iniciais optaram por plantar elas mais espaçadas, tá? 5 por 5, 6 por 6, 6 por 5. Então, é raro, né, você ir numa floresta hoje, uma floresta de mogno africano jamais, aí com mais de 8, 10 anos, você vê um espaçamento adensado. Tá? Então, os primeiros espaçamentos, eles eram mais espaçados mesmos. Então, isso já é um fato que a gente já sabe. Os primeiros plantios meus aqui foram todos 5 por 5, tá? Que dava 400 árvores por hectare que a gente se plantava. E usando esse espaçamento mais espaçado, lógico, né, vai ter menos competição entre árvores, menos competição por espaço, menos competição por nutrientes. Então, fica muito mais tranquila a árvore. Então, consequentemente, ela vai crescer às vezes mais rápido, né, porque vai pegar mais insolação, vai ter mais disponibilidade. Só que nos espaçamentos mais alargados, tá, tem as vantagens, sem dúvida nenhuma. É o crescimento, engrossamento mais rápido, a produtividade por árvore é maior, só que elas podem ocasionar uma tortuosidade maior, elas podem ocasionar um engalhamento maior. A limpeza dessas áreas, elas são mais intensas,
porque como entra mais insolação, ela vai sujar mais também. Então, esses pontos eu acho que é o principal, tá? Eu, hoje, né, um espaçamento 5x5, depois de uns 6, 7 anos, ela já se fecha lá em cima, as copas, então acaba que entra pouca luminosidade e, consequentemente, diminui a infestação de matos. Mas no início, realmente, é mais complexo, é mais difícil, tá? Em termos de custo de implantação, o espaçamento mais aberto, ele tem um custo bem menor de plantação, tá? Isso é um fato, porque vai utilizar uma quantidade menor de muda, quantidade menor de adubos, né, de insumos, uma quantidade menor de mão de obra para plantio e manejo. Então, a gente consegue ter um custo menor, comparado com o espaçamento mais adensado, tá? Mas o mais espaçado, ele vai ter também uma quantidade de poda maior, ele vai ter a limpeza mais constante na época da chuva, porque realmente vai sujar mais. Então, não tem como a gente fazer esses controles, né? Vai gastar bem menos comparado com mais adensado, tá? E eu, particularmente, assim, eu tenho esse espaçamento 5x5, já plantei muita floresta 5x5, tá? É um espaçamento bom, mas em se tratando das plantas, né, o índice de entortamento é muito maior. Por quê? Você planta 500 árvores, você vai chegar no final, né, você vai fazer o desbaste, né, quando é 5x5, no 7º, 8º ano. Você vai fazer um desbaste dessas árvores, né, que já é poucas árvores, 400 por hectare, você vai desbastar aí uns 30% a 40%. Então, você vai diminuir a quantidade para 240 árvores. Assim mesmo, as que ficar lá, 240, elas não vão ser também Você pode deixar... Não vai ser todas top, todas as melhores, tá? Quanto se você for fazer esse espaçamento. Então, realmente, o aproveitamento é menor no final, tá? Quando se usa o espaçamento mais adensado, o exemplo 3x2, que é 1.616 árvores, e o 3x3, que é 1.111, nós estamos plantando aqui o 3x2, tá? É um custo maior de plantação, tá? Isso é um fato. Você vai gastar 3 vezes mais muda comparado com o outro, então, consequentemente, 3 vezes mais adubo, 3 vezes mais mão de obra, os cuidados maiores, né? Qualquer manejo que você for fazer nessa área vai ser maior também. Só que em contrapartida, tá? Em contrapartida, quando a gente vai cortar essa madeira lá no final, tá? Nesse espaçamento, obrigatoriamente, você tem que fazer 3 desbastos, tá? 3 desbastos. Um com 3º, 4º ano, um 7º a 8º ano, um por volta de 12 anos. Tem toda a programação, tem o acompanhamento dos inventários, do desenvolvimento da floresta, para não deixar ela travar. Então, tem todo um trabalho por trás disso também, que tem que ser feito, né, para você poder fazer o desbaste na hora certa, para não atrapalhar o seu desenvolvimento. Mas quando se planta uma quantidade maior de indivíduos na área, nós aplicamos uma pressão de seleção maior nesta área, tá? Então, se for pensar que você está plantando 1.666 árvores para chegar no final, tá? No final, para você cortar ali as 300 árvores no final, no ciclo todo,
olha a quantidade de árvores que você vai estar cortando no meio do caminho, né? Desbastando no meio do caminho para chegar nela. E quando se faz isso, se aplica uma pressão de seleção maior. Por quê? Porque você vai desbastar as que não cresceram, as que entortaram mais, as que engalharam mais, as defeituosas, e assim por diante. Então você vai seguir uma lógica de desbaste, né, que tem que ser seguida, e com isso nós vamos deixar na área só as árvores top, né? Então é uma seleção, você vai estar praticando uma seleção, como são mudas seminais, você vai estar aplicando a seleção ali, deixando só as árvores melhores. E, consequentemente, quando você deixa as árvores melhores na área, você vai ter um padrão de qualidade superior. Tá? Por quê? Porque as árvores que forem ficar para cortar final, a quantidade de entortamento é menor, a quantidade de nó na madeira é menor, porque assim engalhou muito, você já tirou para trás. Então, é uma série de vantagens que eu vejo que vai melhorar e muito o padrão de qualidade da madeira. Hoje, né, no Brasil, as árvores, que são muito poucos mognos africanos, que estão prontos para corte aqui no Brasil. E, consequentemente, essa madeira que está se cortando hoje, que é muito pouco, o volume de produção dela é menor, tá? E não quer dizer que a qualidade dela é menor, é uma qualidade excepcional, porque isso, o teor ali, a madeira não muda, é a mesma, mas o aproveitamento é menor, porque não se fez a condução correta no início do plantio, né? Plantou e deixou tocar o projeto sem muito manejo. Então, infelizmente, acaba que chegou nesse ponto, né, de não poder ter essa madeira de qualidade, né, superior. Mas faz parte, né, de todo o processo, tá? E o plantio mais adensado também, acaba que você tem um gasto menor com limpeza, porque ela vai fechar mais rápido, ela vai diminuir a luminosidade ali na área mais rápido, então não vai deixar o mato crescer, não vai deixar o mato competir mais cedo. Então, essa também é uma das vantagens que tem em relação ao mais passado. Apenas nisso, né, na limpeza. Né? A limpeza, você vai diminuir o seu gasto com limpeza. Mas, tirando isso, o custo no mais adensado é melhor. Só que visa uma qualidade maior dessa madeira lá na frente. Então, é importante a gente frisar muito isso aí. Tá? Tem espaçamento, um exemplo, para sistemas silvopastoril, que a gente indica aí 20 por 4, que daria 125 árvores por hectare. É uma quantidade relativamente pequena, né, de mudas por hectare, a sua distribuição também, só que dá, os cuidados têm que ser muito grandes, porque acaba que você fica uma área grande, plantou pouca árvore, assim, a rentabilidade diminui também, sem dúvida nenhuma, né? Mas é um modelo de espaçamento que é utilizado nas florestas de mogno africano. E hoje, né, já se mudou muito, né, esse conceito. Então, as pessoas acabam que a maior parte técnica prega um plantio mais adensado. Tem pessoas, eu quero plantar, mas eu não quero desbastar nenhuma hora,
Eu só quero plantar, fazer o manejo necessário e cortar lá no final. Tá? Eu não quero fazer nenhum corte, nenhum desbaste intermediário. Qual é o espaçamento que eu uso? Você pode usar o 7x7, 8x8. Né? O 7x7 vai ser 204 árvores por hectare, o 8x8, 156 árvores por hectare. Tá? Fazer um plantio bem feito. Esses espaçamentos maiores, eu indico, tá? Quem for plantar ele, procurar plantar o grandifoliola, ou até mesmo o ivorense, que é mais difícil de encontrar o ivorense, porque pela sua própria condução, é uma espécie que tem um índice de entortamento menor, tá? E um índice de engalhamento menor comparado com o senegalense. Então, nesses espaçamentos mais espaçados, para você ter um padrão ali melhor de madeira no final, você plantar essas duas espécies, tá? O senegalense também vai, só que tem um manejo ali mais criterioso um pouco, que você tem que fazer para você alcançar a produtividade que você deseja no final. Tá? Hoje, no Mahogany, que 404, aqui nós plantamos 100% no espaçamento 3x2, tá? Para a gente ter esse padrão de qualidade final, né, que a nossa meta de produção final é uma meta alta, para a gente poder alcançar essa produtividade com uma qualidade boa de madeira, para ter um mercado mais fácil também lá na frente. Então, nós temos que preocupar com isso lá atrás já. E conduzir, né? A condução florestal tem que ser impecável, né? Para a gente poder ter essa madeira de qualidade lá na frente. E em termos de espaçamento, seria basicamente esses aí, tá? Que eu citei, tá? Esses tem N espaçamentos, mas quem quer utilizar, plantar e não desbastar, planta 7x7, 8x8. Não vai ter desbaste nenhum. Quem quer plantar, fazer um desbaste só, pode plantar, você pode plantar o 6x5, você vai fazer um desbaste só no meio do caminho. O 5x5, você pode plantar ele, ter 2 desbastes intermediário, tá? Para você deixar o último corte com produção melhor. E o 3x2, 3x3, 3 desbastes durante o período de desenvolvimento da floresta. Então, isso é uma dúvida que todos têm e a gente procura tirar um pouco dessa dúvida para não ter problema. Aí, uma outra questão também importante, que eu não falei aqui, tá? Regiões que chove pouco, que também tem um solo mais arenoso, onde a água percola com mais rapidez, recomendamos um espaçamento mais aberto um pouco, tá? Por quê? Porque quando você planta muito adensado e já chove pouco, a competição vai ser muito grande entre as plantas. Então, você pode causar um travamento no desenvolvimento muito cedo. E, por isso, a gente recomenda um espaçamento aí de 5x4, 5x5 em áreas que chove menos, tá? E em áreas também mais arenosas. Então, tem que pensar muito por esse lado também, tá? Porque às vezes você quer plantar o 3x2 numa área que chove muito pouco, então você vai ter que irrigar, tá? Para ela realmente manter o seu desenvolvimento mais gradativo durante o seu desenvolvimento.
Então, tem que tomar muito esse cuidado, tá? Não é que esse espaçamento você pode fazer em qualquer lugar, o mais adensado. Então, você tem que tomar essa precaução aí para não errar e não causar esse dano lá na frente. Então, você vai ter que fazer um desbaste, antecipar ele, um desbaste que vai de qualidade menor, né, da madeira, que você vai ter que desbastar mais cedo para poder dar um suporte para as outras. Então, acaba que dá uma pepinada em todo o projeto. Então, tem que levar isso em consideração. Então, por isso que quando você for fazer o projeto, é ideal, né, pontuar essas questões para não errar, né? Você poder pontuar, poder conversar com alguma pessoa que tem um pouco mais de experiência na área, né? O ideal, alguém já que tem experiência, para poder trocar, tirar essa dúvida e fazer certo. Então, por isso que eu resolvi fazer hoje o assunto sobre espaçamento, porque é uma dúvida muito grande entre quem quer plantar. Que eu vejo isso, né? Muitas pessoas me perguntam especificamente sobre o espaçamento. Esse tema mesmo, foi hoje mesmo, uma pessoa entrou em contato comigo e acabou que a gente conversou muito sobre espaçamento. Foi aonde eu falei, nossa, vou fazer uma live só de espaçamento para poder tirar a dúvida das pessoas, né, sobre essa questão, que é muito importante você não errar nesse item, que é o espaçamento inicial. Então, fica aqui frisado isso, essa informação para vocês. Djalma, Rodrigo, quando se corta uma árvore de mogno, elas brotam depois? Brota, Djalma, mas eu não sei se esse broto vai dar uma boa árvore, tá? As minhas aqui eu já tive que cortar algumas árvores para passar uma rede de energia e todas brotaram que eu cortei, tá? Só que eu nunca vi nada, nunca li nada sobre a utilização da rebrota no mogno igual se usa no eucalipto, tá? Eu acho que não dá muito certo não, do Djalma. Eu acho que não. Edivaldo, plantando 3x2 no final dos 8 anos, o espaçamento fica em quantos metros? Como fica? Então, o espaçamento no final vai dar 7x7, 7x6, mais ou menos isso. O que é o desbaste? Seria cortar algumas árvores. Exatamente, Leila. Desbaste você planta no espaçamento, tá? Aí você tem que cortar algumas árvores para dar espaço para as outras crescerem, para as outras desenvolverem, tá ok? Então, é importante demais você... E dependendo do espaçamento que você faz também, tá? Então, você tem que desbastar, tá? Dependendo do espaçamento. Aí tem a época certa de desbaste, tem quanto tem que ser feito, é isso aí mesmo. Você recomenda espaçamento 3x2 para o grande folhol também? Ou pode ser 5% em Goiatuba? Então, Everton, eu recomendo também o 3x2, tá? Você vai ter árvores melhores, tá? Você vai ter... Eu já temos plantios com esse espaçamento, tá? O 3x2 com grande foliola, tá? Recomendo sim. Que espaçamento você recomendaria com açaí? Então, Robelino, tem que saber o espaçamento que você usa no açaí, para a gente poder recomendar ele, tá? Boa noite. Teria algum espaçamento específico para plantio apenas para fins ambientais, sem extração? Sim, Fernando, tem o espaçamento, tá? Você plantar um 7x7 vai dar um espaçamento magnífico aí e
Você vai gastar uma quantidade menor também e vai fazer a finalidade de fins ambientais. 5 por 15 eu tenho sol até o final do mogno? Sim, Elisvaldo. Se você plantar ele no sentido leste-oeste, tá? Você vai ter sim. Ele vai fechar bem, tá? Mas você vai ter sol sim, durante todo o período, tá? O desbaste do quarto ano dá algum lucro? As árvores retiradas servem para alguma coisa? Então, Everton, é um valor bem baixo, tá? Esse primeiro desbaste, tá? É um valor baixo. Eu até falo para o pessoal, se pagar o custo de você estar tirando ela, já está valendo, tá? Já está valendo. Mas é um custo baixo, ela é muito pouco aproveitada também, tá? Para carvão, para lenha, não tem grandes utilização não, a não ser que você possa fazer alguns pequenos tecidos para poder vender também, mas esse primeiro desbaste, ele é um valor muito baixo. É possível plantar na invernada carreiras de 3x2 com fileiras de 3 a 6 árvores? É sim, viu, Ricardo? É sim. Desde que você plante também, se for sistema silvopastoril, a espécie certa, tá ok? No espaçamento 3x2, menos, tendo 2 árvores perfeitas ao lado da outra, mesmo assim tem que cortar? Não, de volta. Você pode ter 2 árvores perfeitas, uma do lado da outra, não tem importância não, tá? Nos desbaixos. Lá no final dos 18 anos, 19 anos, eu vou precisar ser uma serraria para beneficiar madeira ou venderei a tora sem beneficiar? Tem compradores, Luciano, da tora, tá? Tem compradores da tora, sim. Se você puder beneficiar, menor ainda. Você vai aumentar a sua margem de lucro, tá ok? Plantando em um hectare 7x7, no final, só uns 30% de árvores fica boa, de qualidade? Edivaldo, depende da espécie que você utilizar, tá? O 7x7, você vai plantar aí 204 árvores por hectare, ela vai ter uma competição menor durante todo o período de implantação, ela vai ter um acesso a mais água, mais nutrientes no terreno, tá? Ela pode ter uma probabilidade maior, como ela vai estar bem espaçada, das vezes ter uma ou outra que entorta, então tem que ser um manejo muito bem feito, tá? As podas muito bem feitas também, porque ela tem também a probabilidade de engalhar mais, porque vai chegar sol nela mais, então 30% é daí para baixo, tá? Você vai ter. Mas tudo é manejo, viu, Edivaldo? Se fizer um manejo impecável, é mais, tá? Porque os primeiros plantios de mogno no Brasil, os mais antigos hoje, foram florestas que tiveram pouco manejo, até porque não tinha esse conhecimento mais aprofundado no manejo do mogno africano. Então, consequentemente, você plantando ele mais espaçado e você fazendo um manejo mais intensivo na área, você pode ter certeza que você vai ter boas árvores no final, tá? Os primeiros plantios aqui no Brasil eram mais espaçados, só que com pouco manejo, então, consequentemente, teve um aproveitamento menor desta madeira, tá ok? Ricardo, qual espécie mais indicada para o sistema silvopastoril? Ricardo, a espécie mais indicada é o Caia senegalense, tá? Por quê? Mesmo você plantando mogno africano nesse sistema silvopastoril, tem relatos aqui no Brasil, eu também já vi,
florestas plantadas, sistema silvopastoril, que o gado foi lá e roeu, tá? E roeu ali o caule da planta. E com isso, e com ele roer, ele acaba que faz um ferimento, né, ali na casca, e é uma porta de entrada de patógenos na planta, tá? E o caia senegalense, em comparação com as outras caias, é o que tem a casca mais grossa. Então, ele é mais resistente ali. Se por acaso vier ter um atrito ali, ele é mais resistente. Já o caia grandifoliola e o caia ivorensis, o Ontoteca, né, tem a casca bem mais fina. Então, qualquer danificada ali no caule vai machucar a planta, tá? E pode ser uma porta de entrada, pode surgir um cancro, né, desenvolver um cancro na floresta. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. A mineralização do gado tem que ser impecável, tá? Para não faltar minerais. A forrageira que você está utilizando também, você tem que fazer uma análise foliar nela para ver se está tudo dentro dos conformes, para realmente evitar que isso ocorra, tá? Já ocorreu, tem casos disso já, então pode ser um problema. E de repente você pode até se deparar em ter que secar essa linha de plantio do mogno, tá? Então tem que tomar muito cuidado, muita precaução, fazer um piloto, né, inicialmente aí, para você ver o que pode acontecer, tá ok? Paulo Simões aqui, boa noite, gostaria de saber a marca do substrato melhor. Então, Paulo, tem vários substratos no mercado, tá? Tem vários substratos no mercado. Eu uso um substrato aqui, o substrato Ouro Negro, do meu amigo Frederico, lá de Goiânia, muito bom o produto dele, eu gosto, tá? Compro dele e tem dado um bom resultado aqui com a gente, tá? Edivaldo, tem que conduzir as podas até uns 7 metros por aí? Sim, viu, Edivaldo? Daí, aqui, eu chego a conduzir até uns 9 metros a poda, tá? De 7 a 9 metros. Tá? Mas acaba que chega uma fase da árvore que ela já não tem poda mais, pelas conduções que você fez, bem feita, né? Bem rente ali ao caule, então tem como você diminuir muito essas podas, tá? Hoje aqui mesmo eu chego a fazer o senegalense, a poda do senegalense no espaçamento mais espaçado, quase que uma vez por ano, tá? Também não é em todas as árvores que nós vamos podar, só as que precisam, mas temos que fazer da melhor forma possível, tá? Eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas que vocês venham ter com espaçamento, que realmente é uma abordagem que tem que ser muito bem feita, muito bem discutida. Então, eu dei um panorama aí geral dos espaçamentos. Então, você vê com o técnico que vou te acompanhar, ou a empresa que for estar te fornecendo, trocar uma ideia mais específica sobre isso, que realmente é importante, tá? Para você não errar, tá ok? E você não errando, eu tenho certeza que você não vai parar nunca mais de plantar mogno africano. A gente aqui já plantamos há muitos anos e já virou orgânico aqui na gente, né? Plantar todo ano, levar conhecimento para mais e mais pessoas. Eu acho que a nossa missão é essa. Então é isso aí, meus amigos. Obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.